Gente, na semana passada, aliás, 2 semanas atrás, eu comecei uma série falando sobre o que a gente precisa fazer no momento em que se estabelece uma crise, um problema, uma luta, uma tribulação qualquer na nossa vida. São passos práticos, porque a fé é prática. Essa é uma série sobre fé, com ênfase no uso da fé. E é muito difícil definir o que é fé. Eu já vi pastor tentando definir, dizendo, não, a fé é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé é uma energia. A fé não é uma energia. A fé não é uma força. A fé é o poder de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Pode até gerar sentimentos, a gente pode até atribuir que é uma energia, é uma força, mas a fé não é uma energia, não é uma força, não é um sentimento. A fé é o poder de Deus em nós e através de nós. E todos nós aqui temos algum grau de fé, e o convite bíblico, e eu chego a dizer para você que é mais do que um convite, é uma intimação bíblica que nós cresçamos em fé. A gente precisa crescer em fé. São as duas coisas que o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa crescer, é crescer em graça e crescer em fé. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá é dado pela graça, a começar pela salvação. E tudo mais que Deus nos dá é dado pela graça. Mas do lado de cá precisa haver fé para receber aquilo que Deus dá. A gente precisa de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. A fé não vem pelo orar. Não adianta você orar pedindo fé. Você precisa ouvir a palavra da fé e da graça. A fé não vem pelo jejuar. Você pode jejuar até o umbigo encostar lá na coluna vertebral. Não vai resolver, porque a fé não vem pelo jejuar. Perdão. A fé vem pelo ouvir. E o momento de ouvir, para você crescer em fé, não é na hora do problema. Não é na hora da crise. Você esperar para crescer na sua fé, no momento em que você está passando pela tribulação, é como alguém que se inscreve para uma maratona e só começa a treinar uma semana antes. Essa pessoa, com certeza, ela não vai completar a maratona. Provavelmente não vai conseguir completar nem os primeiros 10 quilômetros. Talvez não consiga completar 5. Talvez ela não suporte nem o ritmo da largada e já desista, porque ela gastou muito pouco tempo para uma prova de tão longa distância. Então a gente, para se preparar para uma maratona, você precisa começar 6 meses antes, 1 ano antes, lançando bases, para que no dia da maratona você esteja preparado. A fé não é diferente. A fé não é diferente. O tempo de você começar a ouvir e ouvir e ouvir, para que a sua fé seja edificada, para que você cresça em fé, é quando tudo está bem. É quando você não está passando pelo problema, que é o momento em que você sente assim, agora eu posso ficar em casa, nem preciso ir à igreja, vou tirar umas férias de igreja, vou tirar umas férias de pregação e vou ficar numa boa aqui, porque está tudo tranquilo, Deus já me deu paz, já me deu prosperidade. É nessa hora que você está cheio de paz, prosperando, a família está bem, que você precisa se encher. E no momento em que a crise chega, não é o momento de você se esconder e fugir de Deus. Não é a hora para você se enfurnar dentro de casa e dizer, eu estou passando por esse problema, nem vou à igreja. Não, agora é que você tem que vir. Você precisa continuar ouvindo, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir. Eu já disse aqui, nós somos uma geração privilegiada. A gente tem acesso à palavra de várias formas e modelos, ao vivo, depois gravada em vídeo, em áudio. Você tem várias plataformas, você acessa pelo YouTube, você acessa pelo Spotify, Deezer, você tem a oportunidade de ouvir no seu carro, na sua casa, você pode colocar no seu celular, colocar um fone de ouvido e ouvir no metrô, aonde você quiser. Nós somos uma geração privilegiada porque nós temos a oportunidade de ouvir a palavra como nenhuma outra geração antes de nós. Na época do apóstolo Paulo, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já era. Paulo pregou ontem. Tem a gravação aí para eu ouvir? Não tem, cara. Olha, tem um irmão ali até que tomou nota, tal de Lucas. Ele anotou, mas ele já foi embora.
Aí vamos ter que esperar. Se você aguentar ficar vivo por pelo menos mais uns 1000 anos, aí a gente vai começar a publicar o que Lucas escreveu em livro. Daqui a 1500 anos, a gente vai escrever isso aí em livros. Mas, por enquanto, não dá. Quem ouviu, ouviu. E quem gravou pode passar para você. Quem ouviu e prestou atenção, pode, de repente, passar. Olha, mais ou menos o que Paulo falou foi isso, foi aquilo, aquilo outro. Nós somos uma geração privilegiada, porque a gente pode ouvir a pregação exatamente palavra por palavra. Não precisa de alguém que gravou, que reteve de memória. A gente pode assistir por vídeo, pode ouvir pelas plataformas digitais. E é importante que você tire proveito disso, porque a fé vem pelo ouvir. E não me serve qualquer palavra. Existem pregações que são verdadeiras pregações, que eu chamo de pregação mata-fé. Eu preciso me colocar numa posição de ter ouvidos seletivos e não dar ouvido a qualquer coisa. Pelo menos nós 4 aqui entendemos isso. Não posso ficar dando ouvido a qualquer coisa. Amém. Já aumentamos para 8. Não posso ficar dando ouvido para qualquer coisa. Amém. Ressuscitaram os mortos. Aleluia. Você já tem testemunho para dar. É preciso que a gente entenda isso. E eu comecei dizendo aqui, falando de alguns pontos. Eu disse que a primeira coisa que você precisa... Primeiro ponto que você precisa se firmar, no momento em que você está passando pela luta, e você tem que se preparar para isso antes, você precisa identificar a fonte do problema. A fonte do problema não é e nunca é Deus. Deus mandou essa tribulação na minha vida. Deus me colocou nessa luta, nessa dificuldade para eu aprender uma lição. Essa é uma doutrina do inferno, que mancha o nome de Deus, que envergonha o nome do nosso Deus. O nosso Deus não é Deus que provoca na nossa vida tribulação ou problema. O nosso Deus é Deus que nos tira do problema, que resolve, que entra na nossa vida, entra no circuito para nos tirar da tribulação, para resolver, para nos ajudar a resolver o problema. Amém, gente? Deus não provoca problema na nossa vida. Deus nem tem problema para dar. Deus deu essa enfermidade para o fulano para ele aprender uma lição. Uma vez eu fui pregar numa igreja muito humilde, uma igreja muito simples, que eu não sei nem como o pastor me conheceu, nem por que ele me convidou. Assim, já na entrada de uma comunidade. E ele me convidou, fui eu lá, e o pastor, antes eu costumo chegar cedo nas igrejas que me convidam, eu costumo chegar bem antes da hora do culto. Eu não gosto de chegar em cima depois do culto começar. Eu acho que isso é uma deselegância gigantesca. O pastor chegar depois que o culto começou. Eu acho muito deselegante. Então eu chego bastante com tempo de antecedência, no mínimo meia hora antes. Eu cheguei, ele começou a me mostrar, e tinha um rapaz sentado bem na primeira fila. E algumas pessoas já estavam sentando nos lugares, uma igreja bem pequena, mas já estava sendo ocupada. E eu estava compartilhando o microfone do lado de dentro com o pagode tocando do lado de fora, em alto e potente volume. Né? E ele me mostrou aquele rapaz que estava muito triste, muito acanhado assim num canto, e ele disse: olha, aquele rapaz ali, ele é diácono aqui da nossa igreja. E ele está triste assim porque a esposa dele está internada no hospital com um problema de saúde seríssimo. Mas Deus colocou ela lá porque ela atrapalha o ministério dele. Ela atrasa o ministério dele. Então Deus a colocou lá para ela aprender uma lição. Eu ouvi aquilo. Naquela época eu tinha uma filosofia ministerial um pouco diferente do que eu tenho hoje. Então eu pensava assim: me convidou porque quis. Vai escutar o que não quis. E eu chegava e mandava a ficha e deixava aquela granada da graça, da fé, somos santos, não somos pecadores, e coisas desse tipo. Deixava aquela bomba lá e ia embora. Depois eu comecei a amadurecer e entender, cara, que besteira, eu preciso chegar numa igreja e sentir qual é o ambiente, conhecer qual é o ambiente, porque não adianta eu chegar lá, jogar uma granada desse tipo, uma bomba, e depois o pastor continua a pregar o que ele pregava antes e o povo fica confuso. Então há certos lugares que eu tenho que chegar e dizer: gente, Deus é bom, vamos orar, o culto está encerrado, amém, aleluia. A mensagem é essa: Deus é bom, acabou. Em outros lugares, cara, vou falar sobre justificação pela fé para você, porque você tem condição de aprender isso, porque aqui nessa igreja se prega sobre justificação pela fé. Então a gente tem, mas naquela época eu não entendia muito bem isso. Aí eu, cá com meus dois, já pensei: pastor não sabe nem o que eu vou pregar.
E na hora que eu preguei, eu mostrei um versículo, em um dos Salmos, que diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito, não havia entre eles um só enfermo. Não havia entre eles um só enfermo. Agora, você imagina que os historiadores calculam que o povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, era um grupo mais ou menos entre 2 e 5 milhões de pessoas. Vamos botar um número mais baixo, 2 milhões de pessoas. Será que entre 2 milhões de pessoas não tinha um doente? Estatisticamente é impossível. Tinha que ter alguém com alguma coisa, uma dorzinha de barriga, uma espinha na cara, alguma coisa. Tinha que ter alguém com algum problema. Mas a Bíblia diz que não havia entre eles um só enfermo. Se Deus fez isso por eles na antiga aliança, por que não faria para nós na nova aliança? Porque não é da vontade de Deus que nós estejamos enfermos. Deus não dá enfermidade para ninguém, para provar coisa nenhuma, para testar coisa nenhuma. Deus é o Deus que cura. E eu estou vendo o pastor sentado na plataforma, no meu lado, e com o canto do olho, eu vi que ele fez assim, hã? E ele pegou a Bíblia e começou a revirar a Bíblia para encontrar o tal do Salmo que eu tinha citado para ele. E ele ficou, e ele olhava para mim, eu aqui só olhando, só olhava assim de rabo de olho, assim, só fazia. E eu estou vendo ele desesperado, procurando na Bíblia, porque aquilo que eu disse ia totalmente contra a teologia dele. Mas a verdade é que a teologia dele estava tremendamente errada, porque Deus não é um Deus que envia problema, que envia luta, que envia tribulação. Deus é Deus que resolve problema. Deus é Deus que nos tira da tribulação. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de amor. Aleluia. Amém. Então eu preciso identificar que o meu problema não vem de Deus, ele vem do diabo. Se vem de Deus, não adianta nem pedir para mim orar. Se você vier pedir para mim, para orar por um problema, dizendo que foi Deus que deu, você vai ouvir uma oração diferente. Porque eu quero cooperar com Deus. Eu não quero atrapalhar Deus. Eu quero cooperar com Deus. Se você diz para mim, pastor, Deus colocou um problema na minha vida, essa luta, essa doença, ore por mim. Eu digo, vamos orar. Senhor, aumenta o problema. Manda mais doença. Por quê? Porque eu quero cooperar com Deus, eu não quero atrapalhar Deus. Quem sou eu para contrariar Deus? Se foi Deus que mandou o problema para você, sou eu que vou contrariar. Então, se foi Deus que mandou, Senhor, aumenta o problema. Mas se a gente identifica que foi o diabo que mandou, Senhor, nós repreendemos o mal, nós repreendemos o diabo, os demônios, Satanás, porque o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que salva. Amém? Segunda coisa que eu disse, você precisa se firmar na palavra, nas promessas de Deus. Você precisa ir à palavra e procurar os versículos que são promessas que garantem a você que tem uma solução para o que você está passando. Normalmente os nossos problemas na vida não passam de problemas em uma dessas 3 áreas. Ou é família, ou é dinheiro, ou é saúde. Não escapa disso. E eu garanto para você que na Bíblia tem promessas aos montes para cada uma dessas áreas. Não falta promessa. E as promessas para você já não são promessas, são parte da sua herança. Promessa é para o futuro, herança é para agora. Aquilo que era promessa para nós hoje é nossa herança. É direito seu orar e receber de Deus resposta com base naquilo que você orou, quando você ora com base nas promessas, com base na sua herança registrada na palavra. Amém? Terceira coisa que eu disse para você, você precisa avaliar com muita atenção a questão do pecado. Você não pode nem superestimar o pecado, mas também não pode subestimar o pecado. Há igrejas onde se coloca uma super ênfase no pecado, tudo é pecado. E você está passando por um problema, é por causa de pecado, você pecou, tem algum pecado aí e tal. E eu às vezes ficava nessa paranoia, lá atrás, há muito tempo atrás, eu ficava assim, olha, você está com um problema, confessa, tem alguma coisa que você ainda não confessou. E a pessoa, pastor, não fiz nada. Tem algum caroço debaixo desse angu, fala. Pessoa, mas pastor, fala, confessa.
Não sei se alguém aqui dos pastores já botou essa prensa, essa faca no pescoço de alguém. Mas eu já botei. Você também, Luciano? Ai, meu Deus do céu. Vamos nos arrepender os dois aqui agora, em nome de Jesus. Confessa, a pessoa não sabe. Nem tem nada para confessar, pastor. Não fiz. Tem angu debaixo desse, tem caroço debaixo desse angu. Fala e entrega. Botando uma pressão danada. Na verdade, a gente precisa não superestimar o pecado. Por outro lado, eu não posso subestimar o pecado. O pecado é destrutivo. Há pessoas que quando ouvem a mensagem da graça, pensam assim, então está tudo resolvido, está tudo perdoado, eu posso meter o pé na jaca, porque não vai ter problema. Toda decisão que você toma tem consequências. Toda. Uma decisão menor, de menor importância, do tipo, a roupa que você vai usar para vir à igreja. O pior que pode acontecer é alguém achar que você está mal vestido, que você tem mau gosto. É o pior que pode acontecer. É alguém olhar e falar assim, não gostei dessa roupa. É o pior que pode acontecer. Mas certas outras decisões têm consequências, às vezes, para o resto da vida. Com quem eu vou me casar? Qual é a igreja que eu vou frequentar? Qual a carreira que eu vou seguir? São decisões que você precisa parar para ouvir de Deus. Você não pode tomar assim, de forma atabalhoada. Tem que ser debaixo de uma direção do Espírito Santo no seu coração. Amém, gente? Eu me lembro que quando a gente estava prestes a casar, eu e Denise estavam faltando 15 dias para o casamento. E a gente foi entregar o convite do casamento na casa de uma tia dela. A tia dela super crente, mulher de oração. Então a gente entregou o convite. E quando a gente estava saindo, ela falou assim, então vamos orar para saber se é da vontade de Deus esse casamento. Faltando 15 dias para o casamento, gente. Eu cá com meus botões, eu já pensei, cara, mas a gente já orou a respeito disso? Não agora, faltando 15 dias, mas há muito tempo atrás. Quando a gente começou a namorar, eu não era nem crente ainda, e a Denise fez um propósito com Deus que só fui saber depois. Depois de me converter, ela me contou que ela tinha feito um propósito com Deus, que tinha um prazo para me converter. Que se eu não me convertesse naquele prazo, ela não ia dar margem àquele relacionamento continuar, aprofundar a paixão, o amor e tal, e ela casar, e lá na frente eu continuar a mesma coisa que eu era. Ela fez um propósito, olha, se ele não se converter, eu vou sofrer, eu vou chorar, porque ele é o homem do universo, não tem outro, aleluia, mas eu vou acabar com esse relacionamento. Não enxergo ninguém mais na minha frente, mas vou acabar. Então, ela já tinha um propósito de que, cara, eu preciso ser dirigida pelo Espírito, e se Deus fala no meu coração, não é para casar com esse aí que vai dar ruim, então, posso estar super apaixonada, o que for, não quero nem saber, vou acabar. A gente precisa de ser, cada um de nós, dirigidos pelo Espírito Santo, e a gente não pode nem subestimar, nem superestimar a questão do pecado. A gente precisa saber lidar com a questão do pecado, a gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E o quarto ponto que eu quero falar para você hoje, quarto ponto é o seguinte: não dê espaço para dúvida e para incredulidade no seu coração. No momento da crise, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é lançar na sua cabeça pensamentos de dúvida. Será que Deus te ama mesmo do jeito que o pastor falou? Olha só para a sua situação. Será que Deus se importa mesmo com você? Será que Deus realmente está ligado no que você está passando, no que você está vivendo? Será que Deus realmente tem resposta para você? São dúvidas que vão começar a chegar, porque o inimigo vai tentar lançar isso. Lembre-se de uma coisa, alguns pontinhos aqui, alguns subpontos nesse ponto. O primeiro deles é o seguinte: lembre-se que Deus sempre atende positivamente aos pedidos dos seus filhos. Vou repetir para você. Deus sempre, é porque eu falei em português, você não entendeu. Always. Sempre, Deus sempre atende positivamente aos pedidos dos seus filhos. Deus não tem a intenção de negar absolutamente nada a nenhum dos seus filhos.
E a gente precisa ter uma consciência muito forte de que Deus é um Deus que responde positivamente quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Ele. Quando a gente fala sobre oração, nós, filhos de Deus orando, a primeira passagem bíblica que a gente tem que conhecer e consultar é 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Qualquer estudo sobre oração, se não começar por 1 João 5, 14 e 15, ou se pelo menos no meio do estudo não passar para o 1 João 5, 14 e 15, pode ter certeza, está errado. Tem alguma coisa ali que está errada. Está faltando coisa, está capenga. Está faltando coisa. 1 João, capítulo 5, os versículos 14 e 15, olha só o que diz aqui João nessa passagem. O apóstolo João diz nessa passagem. Está onde? Está ali? Falhou aqui no meio? Esta é a confiança. Esta é a confiança que nós temos para com Ele, Deus, Deus Pai. Confiança é um elemento que tem tudo a ver com fé, porque a fé exige de nós confiança. Essa é a confiança, essa é a fé que nós temos para com Ele. Que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, e é aqui, nessa palavrinha, segundo a sua vontade, onde os religiosos empacam, porque eles partem de um princípio, que a vontade de Deus é um mistério. Agora voltou aqui para o telão. A vontade de Deus é um mistério, ninguém sabe. Pode ser que Deus queira para você cura e prosperidade, mas para o outro, doença e miséria, e seja feita a vontade do Senhor. Gente, é preciso que a gente entenda que há certas coisas que nós podemos orar dizendo que seja feita então a sua vontade. Que tipo de oração é essa? Essa é a oração da consagração. Existem tipos diferentes de oração que a Bíblia nos mostra. A oração de consagração é uma oração onde cabe essa expressão. Então que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. O que é essa oração? Não está escrito na Bíblia que no ano de 2028 eu partirei do Brasil para ser missionário na China. Então, se surge essa oportunidade ou esse convite, eu preciso orar e consagrar a minha vida a Deus, de modo que Ele faça em mim a vontade dEle. Se é da tua vontade que eu vá para a China, então Deus, coloca isso no meu coração. Coloca em mim a vontade, o desejo, o chamado. Abre as portas para que as condições se direcionem para isso. Porque não está escrito na Bíblia, então, no ano de 2028, Maurício Fragalho pegará a família e as trouxas e irá para a China. Então eu preciso agora me consagrar a ouvir a vontade de Deus para essa coisa muito específica da minha vida. Mas, em situações naquilo que a Bíblia já falou a nosso respeito, quando diz pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, então eu não tenho que orar dizendo, Senhor, cura aqui o Jorge Daltro, a Denise, o fulano, ou ciclano, se for da tua vontade, porque a palavra de Deus na sua promessa já expressou qual é a vontade dele. Então, quando a Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa, é uma confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo aquilo que ele já prometeu na sua palavra, aquilo que Ele já colocou expressando, porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus está expressada na palavra de Deus. Quando eu encontro uma promessa qualquer, eu acabei de encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu encontro uma promessa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu acabei de encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu encontro uma promessa dizendo que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico, eu acabei de encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja.
Então, quando eu encontro uma promessa, eu encontrei a vontade de Deus. Se eu oro a Deus segundo a promessa, segundo a sua vontade, então é líquido e certo que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele não tampa os ouvidos. A oração não bate no teto e volta, Ele nos ouve. Agora olha o versículo 15. E se nós sabemos, e saber tem a ver com fé. Não diz aqui, se nós achamos, a fé não acha, a fé sabe. Eu não acho que Deus quer que eu prospere. Eu sei que Ele quer que eu prospere. Eu não acho que Ele quer que eu seja curado. Eu sei que Ele quer que eu tenha saúde. Eu não acho que Ele quer a minha família abençoada. Eu sei que Ele quer a minha família abençoada. Amém? Eu não acho que Ele quer a minha empresa, que a minha empresa progrida. Eu sei que Ele quer que a minha empresa progrida. Amém? Então ele diz, nós sabemos, se nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, convictos. Estamos convictos de que nós obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso aqui é João nos instruindo, é Deus por boca do apóstolo João, através do lápis, da pena do apóstolo João, nos instruindo sobre a sua boa, perfeita e agradável vontade com relação à nossa vida de oração. Amém, gente? A vontade boa, perfeita e agradável de Deus está expressada nas suas promessas. Então, minha gente, há muitas pessoas que quando a resposta não começa a chegar rápido, começa a ver nessa pessoa dúvida, desânimo. E a dúvida lançada, essa dúvida, eu quero falar para você desses dois aspectos da dúvida. É muito bom que nós, como crentes, tenhamos dúvida. Uma dúvida saudável, uma dúvida sadia. Então eu tenho muitas dúvidas sobre o que a palavra de Deus está dizendo. Pastor, me explica. Isso é uma dúvida maravilhosa. Tem gente que me pede até desculpa. Ah, pastor, desculpa, mas eu queria entender isso aqui. Não precisa se desculpar. É muito bom que você tenha lido e que isso causou em você uma dúvida que você está pedindo esclarecimento. Maria teve esse tipo de dúvida. O anjo apareceu para ela e disse, olha, Maria, você vai engravidar, você vai ser a mãe do Messias. E Maria mostrou uma dúvida. Espera aí, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E essa expressão, eu não conheço, naquele tempo era usado como uma forma de expressar e de dizer, eu não tenho relacionamento físico com homem nenhum. Então como é que isso vai acontecer? O anjo não disse, duvidou? Está fora, vou escolher uma outra pessoa aí, uma outra menina. Você está fora porque você duvidou. Não, o anjo explicou para ela, não, olha só, o processo vai ser diferente, vai ser um milagre. Vai ser um milagre. O Espírito Santo virá sobre você e você conceberá do Altíssimo. Não vai ser um processo natural. Por isso se chama milagre. Por isso se chama milagre. O que é um milagre? É um evento que acontece na contramão do natural. A nossa mente racional tende a duvidar de milagres. Por quê? Porque a nossa mente racional, ela é racional. Então ela olha para as circunstâncias, olha para a física, para a química, para a matemática, para a lógica, e ela diz, não, isso aí é impossível. Exatamente, por ser impossível é que precisa haver um milagre. Jesus andar sobre as águas, não é natural. Não sei se você já fez esse tipo de teste, eu já fiz. Chegar na beira de uma piscina, olhar em volta, não tem ninguém perto, Senhor, agora eu vou andar, hein? Honra a minha fé. Eu vou botar o pé, Jesus. Peraí. Se você tentar fazer isso, você vai afundar dentro da água. Você não vai andar sobre as águas. Por quê? Porque andar sobre as águas na lógica, no natural, é absolutamente impossível. E como você, na verdade, não tem propósito nenhum de você andar, a não ser que você está querendo testar se Deus existe ou não, Deus não vai fazer você andar sobre as águas. Mas Jesus andou sobre as águas porque havia um propósito, havia uma necessidade, havia um momento específico. Então Deus honrou e fez com que Jesus andasse sobre as águas. Mas é possível isso? Claro que não, é impossível, por isso se chama milagre.
Ah, pastor, essa minha situação é impossível. Pois é a oportunidade de Deus fazer um milagre. Ele vai entrar no circuito, na contramão do natural. Daquilo que a lógica diz, daquilo que o natural diria. Tem um câncer. Qual é o progresso biológico natural? Qual é o progresso patológico natural? É aquilo evoluir até a pessoa morrer. Quando Deus cura, o que Ele está fazendo? Ele está indo na contramão desse processo natural. Isso se chama milagre. E a gente canta aqui, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Amém, gente? Então mantenha-se firme no solo da graça. Não abra mão dos seus direitos em Cristo. Aleluia. Amém. Vocês estão quietos hoje? Oh, Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Diga junto comigo assim, a palavra de Deus é verdadeira e não falha. Aleluia. Um outro ponto que a gente precisa entender é que você precisa crer que vai acontecer, que vai se realizar, que vai se suceder do modo que foi dito por Deus na sua palavra. Amém? Olha, há uma passagem em Atos 27, no versículo 10, diz assim, isso aqui é Paulo falando. Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Qual foi o contexto? Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Só que antes da viagem, ainda no porto, Paulo vira-se para o comandante do navio e diz, olha, não é que eu vi alguma coisa, ou Deus falou alguma coisa, mas eu tenho uma impressão aqui, no meu interior, há uma impressão de que essa viagem vai ser complicada, vai dar ruim. E o comandante olhou para ele e falou assim, meu filho, quem entende aqui de mar sou eu, tu é marinheiro? Tu não é, tu é rabino, tu é pregador, você é cristão, é outra história. Você não entende nada de navegação. O céu está azul, o mar está parecendo um espelho, o vento está favorável, vamos partir, é agora. No meio da viagem, desencadeou um tufão. E a Bíblia diz que eles ficaram 14 dias, praticamente 15 na verdade, debaixo daquele tufão, céu fechado com nuvens, raio, trovão e o mar agitado, uma ressaca danada, uma tempestade, um tufão danado. Eles começaram a ter que jogar fora as cargas do navio, depois tiveram que jogar fora o mastro do navio, e no 14º dia, Paulo fica de pé no convés do navio e ele diz, senhores, eu avisei que o negócio ia ficar feio. Era necessário que vocês tivessem dado ouvidos ao que eu falei. Mas fiquem todos tranquilos, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e ele me falou. Uau! Uau! Agora todo mundo começou a acreditar em Paulo. Agora todo mundo começou a dar crédito. Todo mundo parou para ouvir. E Paulo disse, fiquem tranquilos, porque o anjo do Senhor a quem eu sirvo, essa noite, ele apareceu, falou comigo, e ele me disse o seguinte, o navio vai afundar. Uau, que boa notícia, hein? Mas não se preocupem, porque todas as vidas vão ser salvas. Agora, o navio vai afundar, não vai ter remédio para o navio. Então, olha só, vamos comer. Como? Vamos comer. Nós estamos aqui há 14 dias sem comer nada. Todo mundo mareado, enjoado. Vamos comer. E Paulo pega um pão, parte o pão, dá graças. Ele celebra a ceia com aqueles homens que eram todos eles incrédulos. Há pessoas que criticam porque nós fazemos ceia todos os domingos e celebramos a ceia com todo mundo que está aqui dentro. Não importa se você é visitante, não importa se você é evangélico, católico, espírita ou qualquer outra coisa. A gente celebra a ceia com todo mundo e tem pessoas que dizem não concorda por quê? Porque a tradição diz isso, diz aquilo. Talvez esses religiosos, se estivessem na última ceia, iam proibir Jesus de celebrar a ceia com os 12 discípulos, porque os 12 eram incrédulos.
Os 12 ainda não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E 2 estavam preparados para trair Jesus. Judas, que saiu para entregar Jesus para os fariseus. E outro, Pedro, que iria negar Jesus ainda naquela noite, 3 vezes. E Jesus celebrou a ceia com todos eles. Só João ficou aos pés da cruz. Todos os outros, vazaram. Mas Jesus serviu a ceia para todos eles. Paulo serviu a ceia naquele navio para aquele bando de homens, de marinheiros, brutos, rudes. Nenhum deles era convertido. Mas Paulo partiu o pão e deu para aqueles homens, celebrando a ceia e convidando: vamos nos alimentar, porque nós vamos precisar de força. E quando o navio afundar, se agarra em cada um, quem souber nadar, nade, quem não souber, agarra aí num pedaço de madeira, flutue, porque nós vamos dar numa ilha e vai dar tudo certo. Meu irmão, há certas coisas na sua vida que tem que afundar. Tem uns barquinhos na sua vida que tem que afundar, que você fica querendo agarrar. Senhor, meu naviozinho não, meu barquinho não. Senhor, recupera, restaura e tal. E às vezes Deus fala assim: não, deixa afundar. Vai afundar, por quê? Porque eu tenho coisa melhor para você. Enquanto você estiver agarrado com esse barquinho, você não vai ter um navio. Enquanto você estiver agarrado com esse empreguinho, você não vai ter uma empresa. Enquanto você estiver agarrado com essa coisa aí, você não terá nada melhor e maior na sua vida. Então, às vezes, há certas coisas na nossa vida que precisam afundar, mas a sua vida não se perde no meio dessa história. Sua vida é preservada e Deus abre portas de coisas maiores e melhores para você. Confie nele, confie em Deus. Você não orou, você não pediu com base na promessa, você não está crendo em prosperidade, então creia. Se houve falência, se houve perda, é porque Deus tem coisa maior e melhor para você. Deus ouviu a sua oração, Deus sabe do que você precisa, Deus te ama, Ele se importa com você. Aleluia! Agora olha só, eu preciso aprender a seguir a direção do Espírito Santo. Eu preciso ouvir e aprender a ouvir e dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque não seguir a voz do Espírito de Deus gera problemas. Nunca, em hipótese alguma, nunca cometa a hipocrisia de tentar justificar uma decisão sua dizendo que foi Deus que falou com você. Se foi Deus que falou, ótimo, maravilha. Mas não use isso como uma desculpa. Há pessoas que encerram certas conversas com esse argumento: mas Deus falou comigo. Bom, se Deus falou, eu já não tenho mais nada para falar para você. As pessoas chegam para mim falando: pastor, eu vou fazer isso e aquilo. Eu digo: não faça. Olha, vai dar ruim. Use o bom senso. Não, Deus, pastor, mas Deus falou comigo. Então está falando comigo por quê? Eu não estou acima de Deus. Não posso nem dar opinião se Deus falou contigo. Gente, quando Deus falou comigo sobre ir para a África do Sul, eu não consultei absolutamente ninguém. Não consultei absolutamente ninguém, porque eu já sabia que se fosse consultar as pessoas, elas iam dizer: mas por que você vai se despencar do Brasil para a África do Sul, se aqui no Rio de Janeiro, na igreja onde você está, o seu ministério está bem sucedido, você tem uma carreira médica bem sucedida, teu ministério está bem sucedido, as coisas estão indo para frente, tudo indo para frente, você vai para lá por quê? Fica quieto aqui onde você está. Mas Deus tinha falado ao meu coração. O apóstolo Paulo diz para nós, quando você lê a Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que quando Deus o chamou para o ministério, ele não consultou absolutamente ninguém. Ele não foi consultar, porque ele sabia que se ele fosse tentar falar com Pedro, Tiago, João, ia dar ruim. E a gente, lógico que um tempo depois Deus colocou uma impressão no coração do apóstolo Paulo, uma revelação de que ele devia voltar, ir a Jerusalém e conversar sobre o seu chamado com Pedro, Tiago, João e os apóstolos. Mas, quando você tem uma direção de Deus, ainda que você converse com alguém, ainda que pessoas digam o oposto: não, isso aí vai dar errado, se Deus realmente falou com você, siga o que Deus falou. Mas não use essa frase como uma desculpa. Não, mas Deus falou comigo. Quando Deus não falou nada, foi só uma decisão que você tomou. E ouça bem o seguinte: toda decisão que você toma tem consequências. Toda decisão que você toma tem consequências. Sempre, sempre.
Toda escolha que você faz tem consequências. Há certas escolhas, como eu já disse aqui para você, que não implicam em nada. A roupa que você escolheu para vir ao culto, o pior que pode acontecer é alguém não gostar da sua roupa. É o pior que pode acontecer. Mas com quem casar, para onde, que igreja frequentar, que carreira seguir, são decisões muito mais pesadas, muito mais sérias, com implicações muito maiores. Então você, nesse momento, precisa de ser dirigido pelo Espírito. E precisa ouvir a voz de Deus para a direção que você precisa tomar na vida. Amém, gente? Aqueles homens que estavam com Paulo naquele navio, eles deviam ter morrido. Mas a Bíblia diz assim que Deus falou com Paulo e Paulo disse que Deus, por sua graça, deu a você, Paulo, todos quantos navegam com você. E ele anunciou aquilo para aqueles homens. Olha, Deus me disse que ele já entregou a todos aqueles que estão navegando comigo. Deus vai salvar, Deus vai poupar, Deus vai preservar. Deus tinha falado isso com Paulo. Não foi uma frase de efeito, não foi uma tentativa de impressionar as pessoas. Foi algo que realmente Deus tinha falado com ele. Então, quando eu passo por lutas, por provações, eu preciso me lembrar de algumas coisas fundamentais. Primeira delas, eu pertenço a Deus. Segunda delas, eu sirvo a Deus. E a terceira delas, eu confio em Deus. Você pode dizer junto comigo? Eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu confio em Deus. Então creia, meu irmão, minha irmã, creia que Deus é a seu favor e mantenha firme a sua confissão de fé, dizendo: eu creio que sucederá, acontecerá, conforme me foi dito por Deus na sua palavra. Amém? E não abra mão disso. E lembre-se, um outro ponto importante, lembre-se que a dúvida e a incredulidade são apenas reações a certos estímulos. Nada diferente disso. A dúvida só vem, e a dúvida é o primeiro passo para o diabo te conduzir para a incredulidade. Não é aquela dúvida que você tem, cara, o que esse versículo quer dizer? O que Deus quis dizer nessa passagem? Essa é uma dúvida sadia. Mas quando você começa a duvidar, será que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? Ah, não é possível. Essa dúvida, ela é a mãe da incredulidade. É com esse tipo de dúvida que o diabo quer te levar para a incredulidade. Agora, a nossa dúvida, assim como a incredulidade, ela é uma resposta, ou são respostas a certos estímulos. Quais são os estímulos que geram dúvida e incredulidade? São a ansiedade e a preocupação. A ansiedade e a preocupação são estímulos que levam você para a dúvida. Então é preciso que você entenda que a ansiedade e a preocupação também são estímulos por uma coisa anterior. O que gera a ansiedade e a preocupação? As circunstâncias. Circunstâncias geram ansiedade, geram preocupação. Ansiedade e preocupação geram dúvida, que pode gerar incredulidade. Então eu preciso não guiar a minha vida ou as minhas decisões com base na ansiedade ou na preocupação. Eu preciso parar, ter um tempo para orar e ouvir a voz de Deus. Perceber a direção de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz o seguinte: lancem sobre ele, sobre Jesus, todas, não algumas, não as piores, mas lancem sobre ele as suas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Há uma outra versão que diz: porque ele tem cuidado. É algo contínuo. Deus tem cuidado de você. Quantos de vocês aqui, olhando para trás, apesar das lutas e problemas que possa já ter passado na vida, pode olhar e dizer: pastor, hoje olhando para trás, eu percebo como Deus vinha cuidando de mim. Amém? No meio da tribulação é difícil de ver isso. No meio da luta é difícil de enxergar que Deus está cuidando de você. Mas Ele está. Ele não se esquece de você em momento algum. Em momento algum Ele te abandona. Ele está sempre contigo.
Ele está sempre presente com você e não te abandona em momento algum. Então é aqui que se estabelece a batalha da fé. É nesse momento que se estabelece a batalha da fé. E a gente precisa entender o que realmente é a batalha da fé. O que é? O que está envolvido nessa batalha? Deixa eu começar dizendo para você o que a batalha da fé não é. A batalha da fé não é uma batalha diretamente contra o diabo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, é contra principados, potestades, mas eu preciso me lembrar e entender que esses principados e potestades já foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, diz para nós que Jesus expôs os principados, as potestades, o inferno, o diabo, já expôs todas essas forças diabólicas ao vexame público, triunfando deles na cruz. Então a minha luta não é uma luta diretamente contra o diabo ou principados e potestades, mas é contra as dúvidas que eles tentam lançar na minha mente. Eu preciso entender que também a batalha da fé não é uma luta diretamente contra o pecado. Por que eu posso garantir isso? Porque o pecado já foi aniquilado por Jesus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, a segunda parte do versículo 26, diz assim: agora, porém, ao chegar o fim dos tempos. A gente precisa entender o que é essa expressão aqui em Hebreus. Existem certas oportunidades na Bíblia em que os escritores falam sobre o final dos tempos num sentido. Que sentido? O final desse século, desse mundo. A segunda vinda de Jesus para julgar as nações. O fim da história. O fim definitivo de todas as coisas. Não é o final de uma era ou de um tempo, mas é o final de todas as coisas, onde Jesus vem e agora quem vai para o inferno, quem vai para o céu, e a eternidade começa para todos nós. Esse é um dos sentidos de muitos escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago, dos escritores bíblicos, a respeito dessa expressão, o final dos tempos. Mas aqui em Hebreus, quando ele diz aqui, olha só como ele diz: agora, porém, ao chegar o fim dos tempos. Espera aí, quando isso foi escrito, mais ou menos no ano 60, ainda teve muita história. Nós estamos hoje no ano de 2026. Então, na verdade, ele não estava falando do final dos tempos, da vinda de Jesus. Ele estava falando do fim de um período. Inclusive, essa palavra tempos aqui no grego fala de uma era. No fim da era. Que era é essa que aqui nesse versículo o escritor aos Hebreus está dizendo? O fim da era da lei, do tempo da lei. Agora, porém, ao chegar o final do tempo, do período da dispensação da lei, ele, Jesus, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E essa palavra aniquilar no grego é ateteses. E ateteses significa cancelar, anular, reduzir a nada. Pensei que você ia se alegrar com isso. Jesus cancelou os nossos pecados. Ele anulou os nossos pecados. Ele destruiu os nossos pecados. Então a minha luta não é mais uma luta contra o pecado. É uma luta contra a acusação e a condenação que o diabo quer lançar na minha mente por coisas cometidas lá atrás. O problema não é simplesmente, porque eu pequei. O problema é, o inimigo traz sobre a minha mente acusação e condenação. E quando eu entro na pilha do diabo, da acusação e da condenação, eu entro em depressão. Eu me entristeço, eu me angustio, eu me desespero, porque eu penso, caramba, eu desagradei a Deus e eu me esqueço. Eu errei. Eu admito que errei. Mas o meu Pai, em Cristo, já me perdoou. E eu não vou levar essa pilha da acusação e da condenação.
E se eu tiver que resolver alguma coisa relacionada com o erro que eu cometi, eu vou resolver. Pastor Jorge pregou uma mensagem aqui, eu acho que foi para um culto de homens, ou foi para a igreja, não lembro. Aquela mensagem cujo título é Seja Homem. Foi para a igreja ou foi para o grupo? Foi numa quinta-feira. Mas foi para a igreja, né? Não foi só para os homens. Depois eu roubei essa mensagem dele e preguei. Também. E o título se baseava numa fala de Davi para o seu filho Salomão. Quando Davi percebeu que estavam chegando os seus dias finais, que ele estava para passar para a glória, ele chamou seu filho Salomão e começou a mostrar para o Salomão a responsabilidade que era assumir o trono de Israel. E ele começa a dar uma série de orientações para Salomão, que era ainda muito jovem, e podia ter aquela cabeça de jovem, meio irresponsável, meio playboyzão. Então ele começa a lançar na mente de Salomão qual era a responsabilidade de se tornar o rei de Israel. E por fim ele diz para Salomão: Salomão, seja homem. Você não pode sentar naquele trono e ser um moleque. Seja homem. E essa chamada é Deus falando comigo e com você. Seja homem. Não sei como é que a gente fala isso para uma mulher. Seja mulher. Seja corajosa. Porque você não vai dizer para a mulher, seja homem, pelo amor de Deus. Mas você está entendendo o espírito da coisa? Seja homem. Quer dizer, cara, eu tenho que resolver, eu tenho que ir lá pedir perdão para alguém. Seja homem, vai lá e peça perdão. Ah, mas como é que fica a minha moral? Se humilhe, porque aquele que se humilha sob a poderosa mão de Deus será exaltado. Resolve o problema. Você admitiu que errou, vai lá e resolve. Mas não dê margem para o inimigo lançar sobre você acusação, gerando depois condenação, depressão, angústia, você para baixo, deprimido, angustiado, por causa de acusação e condenação. Seja digno, seja um cristão, vai lá e resolve. Resolve a parada que tem que ser resolvida. Não deixe a coisa boiando, flutuando no ar. Então compreenda que a genuína batalha da fé, o que é a genuína batalha da fé? Que é uma luta entre a mente racional, que se baseia em circunstâncias, em evidências palpáveis, sentimentos, versus aquilo que você crê no seu espírito. E é perfeitamente possível que haja crença no seu coração, havendo dúvida na sua mente. A mente racional, ela fica, mas será que é isso mesmo? No seu coração existe não, Deus é fiel, Deus vai fazer, Deus é Deus de milagres. Dê força para o seu coração. Comece a confessar a palavra. Eu sei que no natural é impossível. Eu sei que pela lógica não é assim, as coisas não são assim. Eu sei que por aquilo que eu vejo, pelas evidências naturais, não é assim. Mas Deus é Deus de milagres. E o milagre é uma ação sobrenatural, na contramão daquilo que é o natural, daquilo que é o racional, daquilo que é o lógico. Não é lógico, não é racional. Não tem base na física, na química, na matemática, mas Deus pode contrariar, por quê? Porque Deus é o criador da física, da química, da matemática. Então Deus tem autoridade e poder para contrariar aquilo que Ele mesmo criou. Isso se chama milagres. E o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Há uma linha teológica que diz, não, os milagres cessaram com a morte do último dos apóstolos. Então Deus mudou. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus continua assentado no trono, fazendo milagres. Aleluia! Provérbios 10, 24 diz que aquilo que você crê é o que você recebe. Provérbios 23, 7
diz para nós que aquilo que você pensa influencia quem você é. Conforme ele imagina na sua alma, na sua psique, na sua mente, ele é. Como é que você se vê? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Como é que você se imagina durante essa semana? Como é que você se vê para os dias que estão diante de você? Eu enfrentei, durante o último ano, eu enfrentei uma batalha contra uma lesão no meu calcanhar de Aquiles. Todo mundo sabe que eu corro, gosto de correr. E eu fiquei quase um ano sem correr, porque eu estava com uma dor aqui que só Deus sabe. E eu fiz tratamento disso, daquilo outro. Mas em todo o momento, eu mantive firme a minha confissão de fé. E eu me via. Eu de um tempo para cá, eu parei de treinar como eu treinava. Eu já completei 6 Ironmans, já completei meio Ironman, fui campeão de meio Ironman, fui representar o Brasil no Campeonato Mundial na Flórida, já fui a Campeonato Mundial de triatlon olímpico na Austrália, junto com a seleção brasileira. Mas teve uma época que eu parei, porque o treino para esse tipo de coisa é muito bruto, não é fácil. Para você completar uma Ironman, você tem que treinar pelo menos 4 horas por dia. Você pode até dividir 2 horas de manhã, 2 horas de tarde ou à noite, mas tem que ser 4 horas. Se você quiser fazer pódio, tem que aumentar para 6 horas por dia. E às vezes eu treinava em casa, montado na bicicleta, num rolo, que o rolo é um aparelho que você deixa a bicicleta fixa, mas ele tem uma resistência, e a roda fica rodando contra aquela resistência, você sua feito um camelo, e eu suando durante 6 horas, montado naquele troço, olhando para a televisão, para distrair, e a Denise com uma vassoura, com um pano de chão, secando o suor que ia fazendo em volta, e eu pedindo para ela, traz um copo d'água, e ela trazia copo d'água, e litros de água, porque uma suadora tremenda, é um treinamento brutal. Então eu parei de treinar nesse ritmo. Comecei a treinar só para manter preparo físico e tal, mas não para competir. Mas durante esse período em que eu estava com essa lesão, todo dia eu me via cruzando a linha de chegada de um Ironman. Eu me via chegando bem. Chegou a me dar vontade de voltar a competir no Ironman. Não sei não, hein, mas de repente, alguém quer me acompanhar? Vamos nessa? Você só precisa de uma bicicleta e um par de tênis. O resto a gente vai. Vamos nessa, gente? Alguém vai comigo? Vamos, pelo menos um, aleluia, vamos junto. Amém, tem mais alguém ali, amém. Vamos fazer um time aqui. Voltar a fazer um outro time. Já teve um time da Nova que treinava junto, vamos fazer um outro. A gente já começou com uma caminhada. Tem mais um ali, o Mandio. A gente já treinou junto pra caramba, eu e o Mandio. A gente já correu junto, já competiu junto. Esse aí já tá cascudo. O treino começou com a caminhada no sábado, hein, gente? Quem é que estava na caminhada? Caminhada de oração e de emagrecimento. Quem é que estava? Só eu e Denise? Caramba, mas tem mais 2 ali atrás. Pouca gente, você perdeu. Ainda bem que você não foi, porque muita gente ia até atropelamento, porque era uma estrada muito estreita. Mas começou com a caminhada. Na próxima já vai ter um trotezinho. Daqui a pouco a gente vai esticar. A primeira foi 6 quilômetros. A segunda já vamos esticar para 8. Depois sobe para 10. Daqui a pouco até chegar a 42. Aleluia. Amém. Amém. Bom demais. Alguém olha para o seu lado e veja se essa pessoa está precisando de uma caminhada dessa. Dá uma cotovelada no fígado dela e fala assim: meu irmão, vamos caminhar. Vamos correr. Vamos praticar. Você precisa. Como é que você se vê? Lá na frente. Aposentado. Como é que você se vê na aposentadoria? Ah, pastor, eu me vejo indo para o banco pegar a aposentadoria do INSS para dar prova de vida. Eu já me vejo chegando na porta do banco, mancando, com dor na coluna e pedindo para o gerente vir na porta para eu não precisar entrar. Não é assim que eu me vejo, não. Eu não dependo do INSS, eu dependo de Deus. Você não depende de absolutamente aposentadoria, nada disso. Você depende de Deus. Mais nada e mais ninguém. A aposentadoria é muito bom, o INSS muito legal. Vai falir, vai fechar. E muita gente não vai receber. Você já percebeu que já começou a dar ruim. Não vai chegar lá. Para muitos de nós aqui não vai chegar a aposentadoria, não. Vai ser só um abraço e parabéns. Você vai receber só uma medalha pelos anos de serviço, mais nada. Mas não vai ter todo mês uma graninha pingando no banco.
É só aquela medalha e uma carta. Parabéns por 30 anos de serviço. 35, 36, 37, cada vez aumentando mais, né? 47 anos de serviço, aleluia. Agora pode se aposentar. Nós dependemos do nosso Deus. De mais nada, nem de mais ninguém. Nem de político, nem de governador, nem de presidente. Nós dependemos do nosso Deus. Se Deus fizer, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? O homem agindo, Deus pode fechar a porta e nada acontecer. Mas quando Deus abre a porta, não tem governo desse mundo que impeça. Não tem nada que possa impedir. Deus é um Deus bom. Aleluia. Creia, veja-se vitorioso. Entenda, a lógica é da mente, a fé é do espírito. Cresça no seu espírito e não ponha só metade do seu coração nessa batalha. Ponha-se por inteiro como vencedor nessa batalha da fé. Amém? Você pode ficar de pé? Queria que você dissesse em alto e bom som: a minha fé funciona. Aleluia. Diga isso: eu ando pela fé, não pelo que vejo, não pelo que eu sinto. Diga em alto e bom som, para que o inferno ouça e saiba: eu sou uma pessoa de fé. Diga: eu rejeito toda dúvida. Diga: eu rejeito todo medo. Diga: eu sou um filho da fé, de um Deus de fé. Aleluia. A minha fé funciona. Diga: eu sempre tenho uma palavra positiva, um bom testemunho, um bom relato para dar. Diga: eu me recuso a ficar ruminando maus relatos, maus testemunhos, maus pensamentos. Diga em alto e bom som: eu sou por Deus e Deus é por mim. Diga: eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um filho de Deus, eu creio em Deus e eu creio que se fará conforme me foi dito na palavra do meu Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, amém, amém, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dar graças a Deus. Você sabe qual é o louvor mais admirável que existe? É o louvor por aquilo que a gente crê e ainda não aconteceu. Louvar a Deus por aquilo que já foi e aconteceu, até mesmo o incrédulo faz isso. Mas dar louvores a Deus por aquilo que a gente crê que Ele vai fazer e ainda não tem nem sombra de pista daquilo que está por vir, esse é o louvor mais nobre que nós podemos dar. Eu queria convidar você para levantar suas mãos e louvar a Deus pela semana que está diante de você, pelos meses que estão aí diante de você, até chegar ao final desse ano, pelo tempo que ainda existe, um mês, menos de um mês e meio. Louve a Deus por esse um mês e meio, porque até o final desse ano, Deus ainda pode realizar grandes milagres na sua vida. Você não precisa esperar por 2026, você pode começar a crer para a semana que vem, para essa semana. Você pode começar a crer para ainda esse ano um milagre sobrenatural na sua vida, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde. Aleluia. Eu creio, Deus vai se mover aqui. Faça dessa música a sua oração. Eu creio, eu já posso ver. Eu já posso ver. Sim, eu creio. Eu creio, Deus vai se mover aqui. Só Tu és o Deus que faz. Eu creio em Ti. Milagres vão acontecer. Seu poder
Aleluia, Pai. Nós empenhamos a nossa fé e rejeitamos toda dúvida, essa dúvida maligna, essa dúvida que vem do inferno, questionando o teu poder, questionando a tua palavra, questionando a tua vontade. Nós rejeitamos essa dúvida e colocamos a nossa fé diante de ti, dizendo no nosso interior, ainda que haja um conflito na nossa mente, no nosso coração, nós cremos que o Senhor pode, quer e vai produzir um milagre, seja na nossa vida financeira, seja na nossa saúde, seja na nossa família. Nós profetizamos saúde abundante para cada um dos teus filhos. Nós profetizamos prosperidade, vida financeira abundante, abençoada para cada um de nós que está aqui presencialmente ou aqueles que estão acompanhando pela internet. Nós profetizamos família abençoada. Nós rejeitamos e repreendemos todo conflito no meio da família e declaramos harmonia e paz na nossa casa, no nosso lar, em nome de Jesus. E todo o povo que crê diga amém, amém.